Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia a todos no Brasil inteiro. É uma alegria estar novamente com vocês hoje no nosso programa Desafios de uma Sociedade em Guerra, que é uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, presidido pelo Dr. Cleiton Bezerra. Eu me chamo João Ricardo Moderno e presido a Academia Brasileira de Filosofia. Eu vou fazer uma rápida apresentação da mesa. À minha esquerda, a delegada civil Tayane Moraes, da 12ª DP de Copacabana, no Rio de Janeiro. À minha esquerda também o promotor estadual Marcos Cac. À minha direita, o delegado federal e professor universitário, delegado Lorenzo Pompilho da Hora. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo delegado Cleiton Bezerra, que me trouxe esse livro de Paris aqui, que é uma beleza, que é o plano do Papa Pio XII para matar o Hitler. O Papa Pio XII está com processo de canonização no Vaticano. Então vejam aqui como é que pode chegar a questão de defesa de um país, a defesa da humanidade, do próprio Papa, que vai ser canonizado agora em breve, elaborar, permitir participar de uma guerra secreta para matar o Hitler, como um bem da humanidade. Então, é uma grande lição histórica para nós todos. Hoje, nós estamos aqui numa reflexão sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, para a gente começar o nosso debate, que é a declaração do Procurador da República, Eduardo El Hage, saída no Globo de hoje, com a seguinte manchete: Cabral roubou em todas as áreas. Eu vou repetir: Cabral roubou em todas as áreas. Isso significa para nós que estamos discutindo segurança pública a hipótese de que Cabral roubou na segurança pública, que é a área que foi o maior investimento, o maior orçamento do Estado durante todos esses 12 anos, né? E que faliu o Estado do Rio de Janeiro como um todo e, em particular, a segurança pública. Então, nós estamos numa situação, ontem com a prisão de todo o grupo da Secretaria de Saúde, da época, Sérgio Cortes. Então, eu queria começar o debate a partir dessa declaração do Procurador da República, Eduardo El Hage, que Cabral roubou em todas as áreas. Com a palavra, começar aqui o nosso estreante, agradecendo a presença do promotor, do grande promotor, o nosso querido amigo Marcos Cac. Muito bom dia, Marcos. Bom dia a todos da mesa. Professor Moderno, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é que a corrupção no Brasil ela é endêmica, né? A gente precisa sair um pouco dessa nominização e partir para o entendimento que a gente está vivendo um momento muito delicado da política interna, no sentido de que, apesar, né, dessa manchete que o senhor trouxe aqui à consideração, ontem o Jornal Nacional, que é o maior jornal do Brasil, televisivo, né, em termos de espectadores, ele passou basicamente 1 hora nominando as pessoas e o que os advogados teriam dito, e todos, né, os grandes caciques da política brasileira estão de alguma forma envolvidos, tanto na Operação Lava Jato quanto nas operações subsequentes que foram deflagradas pela Polícia Federal. Então, a partir de uma visão, né, de que a corrupção passa a ser algo endêmico dentro do Estado brasileiro, é óbvio que você vai notar um perecimento das instituições na medida em que o tributo que é arrecadado para fazer frente aos serviços públicos necessários, e diria até eu, essenciais, eles não conseguem chegar de uma forma integral ao seu destino. Então eu acho que o Brasil está vivendo um momento ímpar, né, na medida que a gente está passando aqui a política limpo. É um momento em que
vários caciques, né, das instituições estão sendo postos em xeque. No outro lado, era impensável há 10, 15 anos atrás que pessoas do Jaez, de um Marcelo Odebrecht, de um Sérgio Cabral, de um Sérgio Cortez, de um Delcídio Amaral, de um José Dirceu pudessem efetivamente ter sido encarcerados. E é um momento exatamente para a gente tentar, de alguma forma, revigorar as políticas públicas que são praticadas no Brasil. Perfeito. Agora, entrando rapidamente na questão da segurança pública, independente dos valores e de investimentos que possam ser feitos nesse campo muito importante da vida brasileira, para que você possa efetivamente tratar de segurança pública, é necessário que alguém inicie um pensamento sobre a segurança pública nacional. E o que a gente vê num Brasil paralisado, né, pelas operações da Polícia Federal, pela deflagração das ações pelo Ministério Público Federal, é que não há uma cabeça pensante em termos de segurança pública. Então, se a gente quer começar a resolver o problema, o primeiro passo é a gente começar a pensar sobre ele. Perfeito. E, infelizmente, no Brasil, nesse momento, não há ninguém que esteja levantando de uma forma séria, de uma forma idônea, o tema da segurança pública que tanto aflige a todos os cidadãos. Perfeito, perfeito. Ô, Lorenzo, a partir do que disse o nosso promotor Marcos Caque, de que a corrupção é endêmica, assim, há uma cultura da corrupção, há uma cultura do crime. Então, para você dar a partida na sua participação hoje, como combater algo que é de natureza cultural, que está introjetado, interiorizado na mentalidade brasileira? Muito bom dia, Lorenzo. Bom dia, professor João Ricardo Moderno. É um prazer aqui estar com o senhor mais uma vez, conhecendo essas duas belas pessoas que vieram aqui nos presentear com a sua presença, a doutora Tayane Moraes, colega da Polícia Civil, lotada na 12ª DP, doutor Marcos Caque, a quem eu tenho uma gratidão pessoal, né? Porque recentemente eu sofri uma violência na minha família, uma violência de assalto, e o senhor está lá de pronto, sem me conhecer, né? Mas um exercício muito efetivo do seu ofício, denunciando os criminosos que já estão presos, né? Parece que até o processo já está em fase de conclusão para a sentença. Eu vou agregar algumas coisas que falou o doutor Marcos Caque e pensar numa solução. Semana passada, o que não era surpresa, que não é surpresa para muita gente, a gente fala do Sérgio Cortez, não é surpresa, fala do Sérgio Cabral, não é surpresa, né? E não foi surpresa para mim semana passada a prisão do ex-presidente da CBDA, Coraci Nunes, do meu ex-técnico de natação, Ricardo Moura, meu ex-parceiro de waterpolo, né, e outras pessoas por fraudes de muitos anos e que trazem resultados, como a gente vê na segurança pública e na saúde. Eu vejo que a solução para essas questões a Polícia Federal vem dando. É verdade. Ainda que focada nessa questão da corrupção, que eu acho a mais delicada, que a gente fala de tráfico de armas, tráfico de drogas, né, contrabando de armas, e outras situações que estão aterrorizando o Rio de Janeiro, acho que a solução para essas questões a Polícia Federal tem sido aí muito efetiva, muito presente. É verdade. Eu costumo dizer aqui, a gente nunca trabalhou tanto na vida, toda semana tem operação, e eu acredito, pelo que eu estou prevendo e presenciando, que vamos ter muitas operações ainda. Muito bom. A nossa delegada civil estreando hoje, Tayane Moraes, de Copacabana, da 12ª DP. Essa relação entre corrupção e crime, como é que a senhora entende isso? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. E, basicamente, vou dispensar aqui maiores para introduzir logo o que o senhor me oportunizou, por conta dessa questão da corrupção. Acho que é um momento muito salutar para a segurança pública, né? Por muitos anos, décadas, as polícias, a segurança como um todo do Estado, ela levou a pecha de ser o grande vilão no cenário da corrupção, uma visão míope, né? Uma visão cega, praticamente, e que todas as mazelas da sociedade se restringiam à questão da corrupção policial, né? E agora, eu acredito, um resgate, um aumento na legitimidade das forças policiais, até por conta disso. A sociedade ela passa a verificar que a corrupção é um problema humano, não policial. Exatamente. Principalmente é uma mazela institucional inerente ao fato instituição, né? E que exatamente esse desbaratamento dos grandes fatores de poder na sociedade brasileira
ao mesmo tempo que estão criando a crise de legitimidade aqui, nós não temos hoje governabilidade, seja na seara estadual, seja na esfera federal, porque atualmente as grandes lideranças políticas do país estão tentando se safar dos problemas em que estavam, né, envolvidos e agora estão vindo à tona. E acaba que essa falta de identificação política, de liderança mesmo, né, no cenário social, ela acaba gerando para as forças policiais, pelo menos, um resgate, uma demonstração para toda a população, para a massa, para aquela pessoa que ela realmente precisa desses escândalos para formar sua opinião, de que a polícia, em última análise, ela é fruto, ela é reflexo de uma sociedade corrompida. E que, em última análise, é o braço que vai ajudar exatamente nesse momento de crise e precisa resgatar e retomar o seu caminho na repressão. Porque uma sociedade sem uma polícia articulada, uma polícia engajada mesmo, a gente viu o que aconteceu no Espírito Santo, vira uma selva. Exatamente, exatamente. Aliás, a palavra repressão, ela ficou, digamos assim, estigmatizada, né? E se criou uma sociedade permissiva. Então ninguém reprime nada, ninguém pode reprimir nada, é tudo sempre muito bem, está tudo muito bom, e aí nós temos uma sociedade dominada pelo crime. Então, já que se trata de uma cultura, a cultura do crime, a cultura da corrupção, né? Então, ela, portanto, não é setorizada, ela é ampla, ela abrange todas as instituições e a sociedade como um todo. E é preciso, então, que as armas contra uma cultura também sejam as armas das ideias, como disse o promotor, um pensamento, né? Você tem que ter uma articulação muito mais ampla, mais sofisticada do ponto de vista teórico, inclusive, para combater o crime, né? Então, é preciso uma inteligência muito mais aguçada, muito mais crítica para entender esse momento. Essa declaração, portanto, de que Cabral roubou em todas as áreas e que até o final do ano, segundo o Procurador da República, todas essas áreas já vão ser, digamos assim, mapeadas, já estão, mas, digamos, resolvidas do ponto de vista do início das prisões, mais prisões. Quer dizer, ele prometeu aí uma escalada, né, de repressão ao crime que vai até o final do ano, e até o final do ano ele esgota todas as áreas. A nossa preocupação é o que aconteceu na área da segurança pública, porque nós estamos vendo uma falência total da segurança pública. A delegada aqui acabou de dizer a nós, ela vai voltar ao assunto, de que já estão assaltando em Copacabana com fuzis nas ruas, né? Já houve no Leme, há um tempo atrás, quando fizeram aquela pirataria lá na Praia Vermelha, entraram numa lancha, roubaram, deram a volta, foram até o Leme, tinham 3 homens com fuzis esperando a lancha com o furto do roubo, com o produto do roubo no Leme. Então, e de lá saíram de carro. Então o fuzil está chegando em todas as instâncias. O Rio de Janeiro hoje é uma explosão de fuzis, né? Semana passada eu voltei a insistir nisso, que nós temos mais fuzis no Rio de Janeiro do que todo o Estado Islâmico na Europa, na União Europeia. É uma calamidade. Então os fuzis tomaram conta. Nesse sentido, a gente levantou e teve uma grande discussão no Brasil todo sobre a promulgação do Estado de Defesa, que está na Constituição. Alguns acham que o Estado de Defesa não é suficiente. O Egito acabou de decretar o estado de defesa em razão dos atentados terroristas. Lá chama-se État d'Emergence, l'État d'Emergence, como na França também chama-se l'État d'Emergence. Estado de emergência, estado de urgência, que na verdade é o estado de defesa, que é a primeira coisa que se pode fazer para combater imediatamente o crime. Eu queria passar então ao delegado Lorenzo o que é que ele pode comentar a respeito do estado de defesa. Nós vimos agora recentemente no Rio de Janeiro que os túneis foram tomados, túneis Usuange no São Conrado, o túnel Rebouças, quer dizer, há décadas que ninguém sabe sequer dar segurança em um túnel, em um viaduto.
Quer dizer, ou não há uma autorização para combater o crime, para ter táticas para defender a sociedade, ou então daqui a pouco a própria polícia, então, também, ela não está preparada para ter uma tática, uma estratégia de defender a sociedade nos túneis. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que até hoje não se consiga dar segurança. Quer dizer, eu não sei o que está faltando, Lourenço. Eu só vou ser bem pontual. Essa noite eu não dormi muito. Acordei cedo, até levei minha filha no colégio. Por quê? Na semana passada nós pontuamos isso aqui e eu tive a visita lá no nosso prédio do Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha subiu lá, entrou em alguns apartamentos, fez algumas visitas especiais e eu fiquei até empolgado. Eu disse para ele que tinha um negócio bom lá em casa, para ele subir lá no 6º andar, porque a gente ia conviver bem. Isso é uma rua na Tijuca, uma rua nobre. Né? E o senhor fala em túnel, a coisa saiu do controle. E essa noite eu fiquei assim pensando, será que eu estou com o Homem-Aranha aqui? E eu só olhava para o local que fica lá minha arma, né, que eu gosto de, né, eu ficava, se eu levantar daqui, se o Homem-Aranha estiver aqui dentro de casa, que eu estava escutando os barulhos, né, já vou ensaiar aqui um incidente. Por esse ponto específico, a gente vê que nós estamos, acho que todos os presentes aqui na mesa, né, não tem nenhuma segurança de sair na cidade do Rio de Janeiro. A gente sai e não sabe se vai voltar. Né? A gente fala em estado de defesa, esse estado de emergência do Egito, por uma questão bem pontual e localizada. No Rio de Janeiro, né, e no país, principalmente o Rio, estou preocupado com o Rio, estou preocupado com o país, não. Não, o presidente Michel Temer está lá dando o jeito dele. Né? Aqui eu não tenho nem governador que não paga nem a conta de luz, né? Está envolvido em tudo que é investigação nossa aí, praticamente denunciado. Né? Eu não vejo mais, insisto aqui, na semana passada eu pontuei com todas as reverências ao Coronel Mário Sérgio, né, ao professor Vander Baixo, que eu também conheço muito lá na universidade. Eu não vejo mais estado de defesa, não, eu vejo intervenção. Porque a coisa aqui está grave, muito crítica, né, por essa ausência de tudo que nós comentamos aqui. Você acha que diante da inércia do governo estadual, ou do governo federal, porque a intervenção federal vem da Presidência da República, é possível queimar a etapa do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, para chegar direto na intervenção federal? Eu não vejo isso, eu não consigo ver isso. Eu acho que até, meu Deus do céu, o que está faltando? Ontem à noite eu estava olhando a televisão. Mas se é uma covardia para fazer qualquer coisa, você acha que eles vão ter coragem de decretar a intervenção federal? Eu vi no jornal hoje de manhã que a OAB já está se movimentando, acho que nós provocamos. A OAB estadual? Vai pedir o impeachment, está estudando, tem uma reunião hoje, dia 18, aliás, na OAB, me parece. Vamos convidar aqui qualquer hora o presidente da OAB? Lógico, sobre o impeachment do Pezão. Alguém vai tomar essa iniciativa. Agora, do jeito que está, não tem a menor condição de continuar. Né? Estava falando aqui no início com o doutor Marcos Cac, né? Esse incidente que ele tomou a iniciativa da denúncia dos cidadãos, dos indivíduos que já estão presos, foi na rua Antônio Basílio da Tijuca, uma das ruas mais nobres que a gente tem lá. Uma rua onde moram pessoas de bem, pessoas que têm uma situação, né, um pouco mais tranquila, né, e que não tem um volume de assaltos semanais lá diários, que é uma coisa impressionante. Então não tem mais como. Eu vou passar a palavra para agora a nossa delegada Tayane, para ela comentar. A senhora é professora também, especialista nisso, em direito constitucional. Conhece bem a matéria. Todos nós. Vocês são os grandes especialistas. O que teria a dizer sobre a decretação do estado de defesa? Pode ser útil ou é inútil? Sim, eu acho que no estado em que nós nos encontramos, de total caos, toda medida drástica, emergencial, radical, ela se mostra útil. Né? A questão que a gente deve observar é a técnica adequada para isso, né? Como o Dr. Cac até pontuou, existe um pano de fundo que a gente não tem. E ao pensar o estado de defesa, eu acredito ser uma coisa curta para o que a gente precisa aqui. O nosso problema é crônico. De repente, uma coisa mais drástica, uma intervenção realmente, porque nós não temos prazo, nós temos necessidade de começar e nós não temos prazo para acabar. Porque mas o estado de defesa não pode ser o primeiro passo para uma intervenção? Quer dizer, sim. Sair da inércia já é o primeiro passo. Esse exatamente. Sair da inércia. Eu acho que qualquer bandeira que se levante e se coloque em prática para exatamente começar essa caminhada, eu vejo como salutar. Agora, eu acredito sim, e isso é imprescindível na questão da segurança pública, de se verificar uma nova roupagem. Não existe segurança pública com sucesso se não há estudo e evolução nas outras pastas do governo. Porque não existe você querer prender e você soltar e devolver aquela pessoa para a mesma esfera. Né? O caso do médico da Lagoa que foi esfaqueado ano passado, né? Ele havia sido apresentado a delegacias policiais 15 vezes.
né? Então, assim, ele não ficou alheio à questão da segurança pública propriamente dita. É verdade. Né? Ele foi apresentado ao sistema penal em alguma das suas nuances por várias vezes. E precisou que se matasse um médico, precisou que se matasse na Lagoa, precisou que fosse a facadas para que se recebesse algum clamor social, alguma resposta da justiça penal. Então, assim, o fator segurança pública, ele não anda isolado. Porque... E essas audiências de custódia, porque a gente ouve falar de várias prisões, inclusive pessoas com armas de guerra, etc., que vai lá e solta na mesma hora. Exatamente, exatamente. Sim, exatamente. Eu acho que assim, está havendo uma cobrança exacerbada pelo aspecto unicamente penal da questão, e as outras áreas sociais, os outros filtros sociais, para ser mais exata, eles estão se miscuindo da sua função, jogando tudo nessa etapa. Então, eu acho que deveria haver uma repaginação na questão social e aí sim, uma maior cobrança da segurança pública, porque essa lutar, nós precisamos disso, só que para a segurança pública atuar da forma que deve, ela tem que ter uma legitimidade baseada nas outras áreas sociais. Quer dizer, tudo tem que estar, digamos, concatenado, coordenado, né, meu caro promotor Marcos Cac? Veja bem, professor Maderno, o que a gente está tratando aqui são duas questões, ao meu modo de ver, diferentes. Né? Nós temos um momento de calamidade do Estado, e aí se está eventualmente se abordando a questão de uma intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, e nós temos uma calamidade na segurança pública nacional. Eu acho que a questão da segurança pública não é um problema pontual do Rio de Janeiro, é um problema de São Paulo, é um problema de Sergipe, é um problema de Alagoas, é um problema de Pernambuco, é um problema do Brasil inteiro. Né? Por outro lado, vamos pegar, hoje nós temos, a nível estadual, a doutora delegada do Estado, nós temos em torno de 300 mil registros de ocorrência por ano. Então eu pergunto, qual é a polícia do mundo que vai dar conta de 300 mil inquéritos policiais? Ano. Quando você fala de inquérito policial, você está falando de pelo menos um... Isso no Estado do Rio. Isso no Estado do Rio de Janeiro. De um indiciado e de um crime. Porque pode haver vários indiciados e vários crimes no mesmo inquérito. Isso. Então, postas as premissas de que há uma distinção entre o que é intervenção, entre o que é Estado de Defesa e entre o que é a calamidade da segurança pública no Estado brasileiro, a gente tem que começar a pensar determinadas questões pontuais que, se não vão resolver o problema de uma forma imediata, pelo menos eles vão começar a dar um norte. Né? E quais seriam essas medidas? Por exemplo, então, quais seriam essas medidas? Primeiro, nós temos um tráfico de entorpecentes reinante na cidade do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Isso. O que fez o legislador brasileiro? A lei de entorpecentes, que previa uma pena de 3 a 15 anos, ou seja, a pena mínima passava a ser de 3 anos, passou a prever uma pena de 5 a 20. Com a alteração legislativa, a pena da 6368 era de 3 a 15. A 11.343 passou de 5 a 20. Só que nós somos o único estado no mundo em que a pena fica mais grave, que na prática essa pena fica mais leve. Porque existe o parágrafo 4º, que deve ser aplicado pelos juízes quando o elemento não fizer parte de organização criminosa, quando ele não estiver ligado a braços armados. Mas só que esse parágrafo 4º ele é aplicado indistintamente. Tanto para o traficante que é pego dentro do complexo da Vila Kennedy, quanto para o traficante que é pego no Borel com 1 quilo de entorpecente, quanto para aquela estica que é mens legis, ou seja, o espírito do legislador ao realizar essa alteração legislativa foi exatamente evitar o encarceramento precoce de um eventual estica. Aquele que não está ligado diretamente no tráfico, não está ligado a grupos armados. Aí se aproveitaram disso para liberar todo mundo. Aí pega o tal do parágrafo 4º, né? Outro dia eu fui consultar o réu meu do Borel. 1 quilo de pau, o cara pegou 1 ano e 8 meses de serviço comunitário. Mas tudo bem, vamos tratar essa questão como uma questão secundária. Porque o tráfico de entorpecentes é o grande financiador, nos dias de hoje, da nossa guerra urbana. Exatamente. Ele é o grande financiador. É através
da arrecadação com o tráfico de entorpecentes, que todos esses complexos, em especial no estado do Rio de Janeiro, estão fortemente armados. Exatamente, exatamente. E aí eu volto a outras questões. Tem uma outra sugestão? Então, nós temos a questão pontual do tráfico de drogas. Certo. Outra questão, você não pode equiparar um porte ilegal de arma, de um revólver, de uma pistola, com porte de armas de guerra. O sujeito que for preso com arma de guerra, FAL, parafal, pistola com carregador de repetição, fuzil, carabina, perfeito. Ele não pode ter a mesma pena do cara que está com um revólver e uma pistola. Perfeito, perfeito. Porque, exatamente o que o senhor falou, são armas utilizadas com letalidade dentro de ambientes conflagrados por guerra. Exatamente. E essas armas estão completamente à disposição dos elementos. Um fuzil está custando 20 mil, pelo que eu soube aí, um fuzil está custando 20 mil. Na cidade do Rio de Janeiro. No tráfico de armas está 20 mil reais. Então nós temos essa questão. Depois foi levantada aqui a questão da audiência de custódia. Isso. A audiência de custódia, ela parte a partir de uma decisão do CNJ, ao meu ver, inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque eu acho que o CNJ não tem poder de legislar. E o que está acontecendo é que o CNJ está legislando. O CNJ empurrou goela abaixo dos estados a famigerada audiência de custódia. E qual é o objetivo final da audiência de custódia? O objetivo final da audiência de custódia é o desencarceramento, porque os estados não investem em prisão, não tem espaço adequado para a guarda de prisioneiros, e aí, ao invés de se investir no sistema e manter lá dentro aqueles que são necessários que sejam mantidos, você cria um mecanismo de escape para que o judiciário brasileiro passe a soltar imediatamente, no prazo de 24 horas, elementos em casos de tráfico, de roubo à mão armada, de porte ilegal de arma de fogo, de latrocínio, de homicídio, sem sequer dar a chance ao juiz natural, esse sim é competente, de se manifestar quanto à formalidade da prisão e quanto à necessidade. Perfeito. A formalidade no termo do que diz a lei. Perfeito. Se ela foi feita pela polícia nas formas e ditames legais. E da necessidade. Então eu suprimo do juiz constitucional, do juiz de direito, do juiz natural, o direito dele de dar a decisão. Por quê? Porque eu criei a famigerada audiência de custódia com o único espírito de pôr para a rua esses elementos que não deveriam, em muitos casos, serem soltos nesse primeiro momento. Então, só para concluir, como é que a gente pode derrubar essa decisão do CNJ? A OAB Federal? Alguém, uma instituição? Como é que se derruba uma decisão? Na verdade, o CNJ, parte da sua composição são de ministros do Supremo. Né? Essa decisão teria que ser enfrentada perante o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a OAB Federal. Mas independente disso, só para avançar um pouco mais no pensamento da segurança pública, a lei de execução penal no Brasil é uma piada. O sujeito é condenado, ele cumpre 1/6 da pena para progredir de regime. O roubo à mão armada, que é a coisa que mais acontece no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, a pena é de 5 anos e 4 meses. O sujeito cumpre 8 meses de regime fechado para progredir. Então, na verdade, nós temos caminhos, né, a percorrer, tanto na esfera penal, quanto na processual penal e na lei de execuções, e sem esquecer da ponta final, que são os caminhos sociais, que é esse exército, né, de mais de 3 milhões de jovens que estão na lista de espera de uma vaga no tráfico de entorpecentes. São 3 milhões de jovens no estado do Rio de Janeiro à espera de uma vaga para trabalhar para o tráfico de entorpecentes. Então, se você não trabalhar o social, se você não trabalhar, né, a ponta final, não adianta só endurecer lei penal, não adianta só endurecer a execução. Claro, a crise econômica... Você tem que trabalhar em dois lados. Claro. Mas eu vejo que o Brasil, nesse momento tão grave que a gente vive em segurança pública, está afrouxando as leis penais. Está afrouxando a execução penal. Está colocando na rua, no dia seguinte, um homicida ou um latrocida. Exatamente. Então, a gente tem que realmente
começar a puxar de um lado, que é meia dúzia de alterações legislativas, a gente já endurece essa situação toda. Vamos fazer essa proposição, vamos olha aqui, já estou lançando o desafio, a gente preparar um documento, preparar uma moção, que nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional, vamos aos membros do Supremo. Então, eu queria aqui convidar o delegado federal Cleito, que é o presidente do sindicato, que a gente possa elaborar esse documento, né? Um documento conjunto com essas proposições suas, que coincidem certamente com a grande maioria de todos nós, para que a gente possa ter um caminho, né? Não é possível a falta de rigor, e essa, como disse a delegada Tayane, quer dizer, está tudo interligado. Se você começa aqui, fala aqui, como tudo falha nas suas áreas, falha tudo simultaneamente. Sim, para complementar essa questão, já trazendo no início que a gente começa a discutir, você combatendo a corrupção endêmica, os tributos sendo devidamente utilizados. Você tem assegurada a parte social. Por outro lado, você endurece as leis penais e de execução penal, você vai ter um sistema um pouquinho mais harmônico. Perfeito. O problema é que hoje nós vivemos numa sociedade em guerra, as pessoas estão morrendo de medo, né, de sair às ruas, a gente não sabe onde é que vai ser o próximo tiroteio, onde é que vai ser a próxima agressão com arma de guerra, e a gente tem que dar o tratamento exatamente de uma sociedade em guerra. Perfeito. A gente está lutando com armas díspares, eles estão lutando com as armas que eles têm. Nós temos armas e nós estamos utilizando armas de guerra. De armas em momentos de paz. Perfeito, perfeito. Agora, Lorenzo, num quadro desse, onde boa parte dos políticos, de quem decide nessas instituições, são bandidos, como é que a gente pode ter governos decentes, honestos, secretários? Pelo que a gente vê é o seguinte, você só poderia ser secretário de Estado no governo Sérgio Cabral se você fosse bandido. Só pode ser subsecretário se for bandido. Então é o seguinte, a primeira condição para você se credenciar a ser secretário de Estado ou ministro no Brasil é ser bandido. O que a gente faz, Lorenzo? Ser bandido ou ser omisso, né, professor? Porque a gente, o promotor Marcos Caco fala muito bem, né, nessa questão da segurança nacional. O que a gente vê nos últimos, vamos lá, nós estamos em 2017, nos últimos 13, 14 anos, é uma falta de compromisso dos gestores de segurança com a eficiência do instrumental policial, por exemplo. Eu vou falar do meu segmento. Nós temos convênios com certas polícias aí, tipo DEA, CIA, na nossa instituição, que eu vou lhe dizer, honestamente... Não serve para nada. Não serve. Eu até comentei um pouco na minha tese de doutorado, né? Eu falo assim da repressão. É repressão e prevenção. As políticas de prevenção, Deus que me perdoe, são pessoas cheirosas que trabalhavam em lugares cheirosos. Né? É verdade. Não conhecem a realidade. É verdade, né? É verdade. Então, a questão social ela é tratada por pessoas cheirosas. Né? E a mesma coisa a gente vê na questão da segurança nos últimos 13, 14 anos. Que o promotor fala aí que o camarada é apanhado lá no Estica. Aquele cara no Estica, ele faz parte da organização criminosa. Todas as investigações, 100% das investigações que eu fiz na DRE, né, nos anos que eu trabalhei lá, o contexto é de organização criminosa. Então não tem aquele negócio. Já peguei cara com 1 grama, né, de cocaína. E dali você vai e puxa o fio. Organização criminosa, na época não tinha nem 12.850. Mas por quê? Tinha uma história para contar. O que eu sempre falava aqui, tem que ter uma história para contar. Isso. E lá para a ponta pegar o carinha, como pegaram uma vez, com um negocinho de Cebion, com algumas coisas sem história para contar, vai acontecer isso aí. Então a gente observa, né, que não houve compromisso. A minha questão é essa, não houve compromisso. E essas pessoas cheirosas, dando entrevistas, né, fazendo colóquios de entorpecente, encontros de fundação de entorpecente, nos trouxeram essa realidade que vivemos aqui hoje. Então a gente percebe que a crise da tragédia da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, vamos discutir o estado, embora, quer dizer, o governo federal sempre foi omisso com relação à segurança pública. Né? Nenhum presidente da República quis sujar as mãos, porque eles consideram isso uma coisa muito feia, né? Ficar discutindo segurança pública. Agora... enfim, parece que estão começando a acordar, mas eu também não acredito que o governo federal, porque diz que é uma atribuição dos estados. Mas tudo aquilo que é de natureza federal também se joga no estado. Quer dizer, o policial militar tem que cuidar do parto da moça que está tendo ali, tem que combater o crime, trocar tiro de fuzil, tem que resolver o problema de briga de rua. Enfim, a polícia militar hoje serve para tudo e não está servindo para absolutamente nada. Quer dizer, chegou uma situação, a polícia civil foi desmoralizada, ela foi desmantelada,
Entende? Quer dizer, Professor, o tipo de... Diga. Vou colocar uma coisa que eu enfrentei em 1998, quando o doutor Pedro Luiz Bervanga chega para um policial com 1 ano de casa, 1 ano e pouco de casa naquela época, e disse: o senhor vai para entorpecente. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque a gente só fazia tráfico internacional. E a atribuição da Polícia Federal ao tráfico de drogas, né? Aí eu falei para ele: eu sou professor de civil, não entendo nada dessa porcaria. Mas quando eu fui abrir a Constituição, eu falei: pô, não é possível. Então a gente só operava na Justiça Federal. Aí quando eu comecei a operar com a Justiça do Estado, né? E foi o Ministério Público do Estado que me recebeu muito bem, né? Eu comecei a notar assim, uma certa preocupação, né, de outros níveis. Por que ele foi para lá? Porque essa é a nossa atribuição. É claro, né? É claro. E dali saíram grandes operações conjuntas com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Né? Então, é o que eu volto a colocar. É falta de conhecimento? Né? Não, é falta de compromisso. Exatamente. É falta, quer dizer, o compromisso durante todo esse tempo foi roubar, furtar os cofres públicos. Esse é o único compromisso. Então, aí fica difícil você falar de saúde, né? Educação, cultura, ciência e tecnologia, segurança pública, etc. Nós vimos agora que a nova proposta, que eu não concordo, mas eu queria ouvir depois começar aqui pela delegada civil Tayane Moraes, sobre essa ideia de querer blindar as escolas. Quer dizer, você tem que blindar as escolas, tem que blindar os prédios, você tem que blindar os carros, os ônibus, os trens, vai ter que blindar a cidade inteira. E, enfim, não vai resolver o problema, né? Eu tenho me batido, já tive reuniões no Alto Comando da Aeronáutica, do Exército, e o que eles dizem? Quer dizer, onde é que estão os drones? Como é que a Polícia Militar entra, ou a Polícia Civil pode entrar num lugar que ela não sabe nem onde é que estão os criminosos, e estão todo mundo fazendo tiro-alvo em cima dos policiais? Você tem que ter os drones, você tem que ter equipamentos tecnológicos. A mais alta a visão que eles têm é muito artesanal, porque é para não combater o crime e deixar o policial morrer. Né? Então deixa morrer. O policial, os jovens policiais, né? Os meninos bons aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão morrendo feito mosquito da dengue, feito ratos nas ruas. Quer dizer, essa juventude que pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil está sendo dizimada, como também os jovens do tráfico estão sendo dizimados. Quer dizer, a juventude está sendo perdida no Brasil há muito tempo. Mas é que eu coloco, eu queria interromper o senhor novamente, interrompendo o professor. A gente está falando aqui do Cabral. Semana passada foi preso o seu Coraci Nunes, uma operação da Polícia Federal. Quando o promotor Márcio Calco fala assim, né, os jovens estão sendo ali cooptados pelo tráfico, é essa a ideia, né? É porque o seu Coraci Nunes ficou roubando 20 anos e os jovens não foram cooptados para o esporte. Exatamente. Então, é essa tal coisa da interligação, da interdependência entre tudo. Então, eu queria ouvir agora a delegada a respeito de tudo isso que foi falado aqui, por favor. Eu vou começar de trás para frente, né? Certo. Apontando primeiro a questão das escolas, essa blindagem. No primeiro momento, o prefeito, atual prefeito do município, né? Ele enfrentou a questão. Isso é salutar por si só. Eu sou radicalmente contra quanto à abordagem que ele deu ao tema. Não acho que sejam as crianças, que seja a população que mora em comunidade não é ligada à criminalidade que deva se encarcerar, que deva ser blindada, que deva se proteger. Eu acho que aquela parte, né, da comunidade que é relacionada ao crime, ela sim, ela deve se esconder, ela deve se preocupar. Exatamente. E está havendo uma inversão de valores. Exatamente. Isso começou estruturalmente, quando o policial passou a ser o vilão. E aí, nossa, coitado, aquele bandido social. Exatamente. Né? Então, a vitimização secundária, esses fatores dessa ala cheirosa, como né, o professor colocou com muito bom bem. Exatamente, eu adorei essa expressão. Então, realmente, você começa uma lógica nefasta de compensação. E isso não é legal. Né? É fato que nós viemos de décadas de arbitrariedade, o Estado opressor, o Estado ditatorial, supressão de direitos, enfim. Isso tudo tem que ser repaginado, vem sendo repaginado com a atual Constituição. Mas isso não pode servir de salvaguarda para que a gente não possa fazer uma repressão ao crime. Nós não estamos falando de supressão de direitos, nós estamos falando de repressão ao crime. Precisa haver, como o Dr. Cac falou, uma roupagem menos romântica dos aplicadores mesmo, dessa lógica da sistemática penal. Né? Não é crível que você encontre uma pessoa que não tem dinheiro para comer, praticamente, que se arregimenta, né, perante ao tráfico de drogas, que ele seja encontrado numa comunidade portando um fuzil,
né, uma arma cara, como o senhor mesmo colocou. Não, e parece, ela custava 60 mil, o fuzil estava custando 60 mil, mas houve uma inflação, tanto fuzil, estão chegando tantos fuzis, que o preço, tá caindo o preço no passou mercado, de 60 né? para 20. Não é crível que uma pessoa que seja encontrada nessas condições haja essa romantização. Não, é um porte. Não. Vamos lá, vamos encarar a verdade como ela é. Isso. Você não encontra um fuzil num jardim, você não planta um fuzil. Exatamente. Né? Então, exatamente. existe sim uma ligação, uma associação. Vamos desbaratar isso, vamos encarar isso, parar de romantizar essa questão técnica. Eu sou muito técnico, eu passo anos cheiroso, né? Desenvolvendo teses de proteção e tal. Sim, só que a real proteção não está acontecendo. Né? A proteção de onde circula efetivamente a dinâmica dos direitos. Perfeito, né? perfeito. A pessoa, perfeito. ela passa a estabelecer relações e tudo mais, e o Estado se imiscui, como o professor também colocou, de enxergar essa realidade. Né? Nós precisamos ser um pouco mais realistas quanto à sociedade, principalmente do Rio de Janeiro, que o tráfico aqui, ele assola todos os demais ramos da segurança. Mas a sociedade carioca, a sociedade fluminense, ela já acordou para esse problema. Sim, a sociedade. As autoridades é que estão tão compromissadas com a corrupção, com o crime, como é que um governo que é o próprio crime, que é o centro do crime, Sim. que é o núcleo duro do crime, como é que esse governo vai combater o crime? Se ele faz parte do crime, CAC, por favor. Vamos colocar uma questão interessante. Não é atribuição da prefeitura tratar de segurança pública. Né? Embora tenha a guarda municipal, por uma questão de ordem pública, não é atribuição do prefeito. Agora, uma questão de suma importância para a segurança nacional das cidades, e que nenhum prefeito toma conta, que é a ocupação desordenada de solo. Por que essas comunidades... Isso é fundamental. É o tema da semana que vem. Avançam de lado a lado, sem que haja nenhum controle efetivo das municipalidades quanto a essa ocupação desordenada de solo. Nós que temos a possibilidade, já viajamos para palestras e eventos e eventualmente para lazer. Nós chegamos no aeroporto estrangeiro, você passa, são árvores, jardins, parques. A gente chega aqui no Galeão, no estado do Rio de Janeiro. Deus me perdoe. É complexo da maré, complexo disso, complexo daquilo. Perfeito, perfeito. Então, a grande questão é que os prefeitos querem cuidar de uma atribuição que não é deles. E não Mas cumprem... eles poderiam... em muito auxiliar a segurança pública se eles tomassem conta do quintal. Qual seja, se eles verificassem essa ocupação desordenada de solo. As atribuições que são municipais. Agora, por que não vem? Por que não vem? Porque vem da favela e das comunidades os votos. Um número grandioso, né, de votos. Então, se você fizer um controle efetivo da ocupação de solo, você, em tese, perde votos. Também. Só que um prefeito, ele não vai ser prefeito eternamente. Hoje em dia, com a reeleição, você tem uma expectativa de um segundo mandato. Mas não é necessário. Eu posso chegar e fazer o meu trabalho em 4 anos. Mas tem que ser patriota, né? Eu tenho que fazer um trabalho para relegar, claro, né, deixar um legado para o meu sucessor. E, obviamente, que uma questão que mexe com a segurança pública de todo o Brasil. Perfeito. E que poderia muito bem ser combatido pelas municipalidades, seria exatamente essa ocupação desordenada do Sem solo. dúvida, sem dúvida. Eu, já em vários debates, em várias conversas privadas e tudo, eu disse o seguinte: o sujeito ocupa um solo já cometendo um crime, que é crime ocupar um solo ilegalmente. Então, o solo é ilegal. A casa é ilegal. A eletricidade é ilegal. O gás é ilegal. A net é ilegal. Quer dizer, o cara nasce, já na barriga da mãe, o indivíduo já nasce como num ambiente totalmente ilegal. Isso aí. Totalmente ilegal. Quer dizer, como é que nós... olha o esforço que nós temos que fazer para trazer todas essas gerações para uma legalidade que nunca conheceram. Eles só vão conhecer a legalidade quando eles saem de lá. Aí anda por aqui, anda por ali, é outro mundo, é como se fosse nós vivendo uma esquizofrenia. Essa esquizofrenia, essa é a bipolaridade urbanística, né?
retrata essa bipolaridade de toda a cidade, de todos os seus aspectos. Quer dizer, são duas cidades ou várias cidades simultaneamente. Inclusive, eu vou convidar para uma outra oportunidade aqui, eu já tinha até conversado com os nossos colegas, convidar o urbanista, o Luiz Fernando Janot, que escreve para o Globo de vez em quando, eu já tive encontros com ele, né? Ele tem uma posição muito interessante sobre como combater a criminalidade, como dar melhores condições sociais através do urbanismo, de urbanismo civilizado, né? Porque isso aqui é uma barbárie. O urbanismo é uma barbárie. Então, é a barbárie do urbanismo com a barbárie das armas, com a barbárie do tráfico. São todas as barbáries convergindo para criar uma sociedade em guerra. Então, inclusive, as pesquisas do Konrad Lorenz, por exemplo, tem um livro chamado sobre agressão. Ele diz que quando há uma... É como os ratos, né? Com experiência de rato laboratório. Se você tem um espaço grande, bota 2, 3 ratos, eles não brigam. Você bota um quarto, um quinto, já começa a se estranhar. Daqui a pouco que você bota 20, eles estão se rasgando uns aos outros, estão se mordendo todos. Então, esse é um comportamento animal. A gente esquece que o ser humano é um animal. É um animal social, um animal político, mas é um animal. Então, você bota todo mundo junto nessa confusão e a droga já é um problema sério, todo mundo junto. Agora, você droga essa população, entorpece essa população, vai sair tudo de ruim de uma população desse tipo, porque não tem condição para nada. Com a chegada da droga nas favelas, o crescimento exponencial das favelas e a entrada pesada das drogas, que trouxe a entrada pesada das armas, criou uma sociedade bárbara. Então o problema agora é como retomar o caminho da civilização. Lorenzo. Professor, agregando uma fala aí do Dr. Marcos Cac, né, que ele fala essa questão do solo. Nessa experiência que nós dois atuamos, ele lá no Estado, né, denunciando aqueles dois indivíduos, me fez ter uma outra visão de uma situação que já comentamos aqui. Com esse negócio que o pessoal chama de UPP, né, que eu não consigo definir esse trem, né, porque não posso chamar aquilo de projeto. De jeito nenhum posso chamar aquilo de projeto. Então, a nossa formação não dá para chamar aquilo de projeto. Né? Eu reparei nessa experiência, nessa rua específica, e depois em várias ruas, inclusive na rua, quem está tomando conta de carro hoje era o camarada que fazia contenção no tráfego. Isso aí é pontuado e levantado porque quando eu fui no nosso artigo do Globo a gente fala isso, né? Nós falamos isso. Então, né, e o que eu falo em comparação quando a gente fala da polícia, da guarda municipal, que é uma guarda patrimonial, né? E que pode realmente reformular muitas coisas. Nessa mesma rua onde houve esse incidente, onde tem um elevado índice de assaltos, né, a guarda municipal passa tomando nota do carro que está em cima da calçada. Pois é. E teve um dia que isso aconteceu, eu chamei o cara e falei, vem cá. Me apresentei, né, a ele. Você sabia que aquele moço que toma conta ali do carro está numa condicional de sequestro? Né, e ele, quando eu fui, né, identificá-lo, ele veio numa afronta, né? Só que ele já veio, quando ele me olhou direito, eu não puxei carteira, não puxei nada, ele já botou a mão para trás, naquela posição do vulgo cadeiro. Né? Eu falei, bom, é aí que eu confirmo realmente. Né? Na minha rua lá tem o cidadão, que, depois do episódio do Homem-Aranha, eu já saio na rua olhando para ele. Ele nem olha para minha cara, ele baixa, né? Alguns anos teve uma sala lá na rua que eu chamei o guardador de carro lá, falei, vem cá, você já... Esse senhor foi cadeiro de um 57. Vamos traduzir aqui, né? Até a condenação de assalto. Ele fala, cadeiro de 57, não, no meio policial não conhece. Né? Até o MP também conhece, mas... Olha só, o próximo assalto, a conta é sua. Acabou o assalto lá na rua. Então, ver essa questão da municipalidade, quantas situações, né, que estariam na atribuição deles, né, de, por exemplo, cadastrar, não é afastar o cara não, de repente ele precisa daquele emprego, ele perdeu o emprego dele na semana que vem nós temos a oportunidade, o Coronel Amêndola, da Prefeitura do Rio, sim, já confirmou a presença aqui, então vamos levantar esse debate com ele, né, que foi trazido por vocês todos hoje, para saber o seguinte, das próprias atribuições constitucionais e legais da Prefeitura, já se pode combater a segurança pública, ajudar na segurança pública. Quer dizer, então não adianta agora também, no meu entendimento, a Prefeitura ficar com Marinha do Brasil, Exército, não sei o quê. Polícia Rodoviária, quer dizer, querendo se substituir ao governo do Estado, pela crise do Estado, quer dizer... Não vender jornal, né, professor? Entende? Então, acho que, quer dizer... É preciso, então, voltar. Agora, eu vou até aproveitar esse negócio da UPP. Teve uma declaração, saiu ontem no jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, uma declaração do Chiquinho da Mangueira,
que é meu colega de debate lá na Rádio Globo, de vez em quando, né? O Chiquinho da Mangueira deu uma declaração dizendo o seguinte: as UPPs acabaram, só falta fazer a declaração. Ela não funciona, ela é o convívio do policial com o bandido. O policial não pode conviver com o bandido. Então, teve essa polêmica ontem, a Rádio Globo repercutiu no programa do Roberto Canazzo, repercutiu essa fala, houve muito debate e tal. Então, a UPP, segundo o delegado Lorenzo, não é um projeto, não pode nem ser chamado de projeto, é uma improvisação oficializada, segundo ele, né? O que é, professor? Nem sabe o que é, né? É uma confusão. Eu não queria falar, até para os colegas falarem. Então, já deu. E a UPP também não tem nem a participação da Polícia Civil. Como, Tayane, teoricamente, você acha que a UPP funcionou, não funciona ou nunca vai funcionar? Não, é o que eu venho falando, né? Nós temos que perder um pouco esse romantismo. O UPP não funcionou, não há como. Por mais que se pretenda um projeto de aproximação, de retomada de território, não há como defender a UPP hoje, né? O que acontece é que não existe no Estado um planejamento de retomada de certos territórios. E a gente não tem identificações de lideranças próximo à população. Então, essas lideranças, elas acabam sendo ocupadas hoje no cenário do Rio de Janeiro por milícias, por exemplo, né? Não existe vácuo de poder. O Estado não está ali. Então, há quem faça às vezes, porque o poder sempre interessou a espécie humana. Então, claro, esses poderes são exercidos e essas pessoas são aclamadas nessas regiões. Então, tanto em regiões de milícia, quanto em regiões de comunidades tomadas pelo tráfico de drogas. Quer dizer, a UPP, já, no seu entendimento, já não é uma boa ideia? Já não é uma boa ideia, porque se você tem uma sistemática tônica de abandono de políticas públicas implementadas, você manter uma unidade de qualquer polícia que seja dentro de uma comunidade, você vai expor, no mínimo, a vida daqueles policiais a risco. Exatamente. E hoje, a verdade dura, mas nós temos que aceitar, os policiais militares de UPPs, eles só não morrem mais porque as pessoas que estão à frente dessas lideranças de organizações criminosas do tráfico de drogas não querem. Por mais triste que seja assumir isso. Porque se efetivamente o poder de fogo deles está desmedido e a polícia, o Estado como um todo, né, eu não estou fazendo uma crítica, isso eu estou pontuando, deve observar determinadas regras que eles não precisam observar. Então, se você os coloca na mesma linha, no mesmo patamar, sendo que um observa regras e o outro não tem como funcionar. Então, a polícia não tem como se manter próxima o tempo inteiro, full time, né, da sociedade nesse nível. E ele disse o seguinte, tem UPPs com centenas, não sei quantos, mais de 1000, né, de PMs, né? E regiões como a Grande Tijuca, por exemplo, com pouquíssimos. O efetivo é pequeno, a questão das armas é defasada e eles cada vez mais se arregimentando, se equipando. Então, é desproporcional. Você manter uma força ali... Estática. Você passa um atestado de fraqueza. Exatamente, é um exatamente. Efeito colateral. Não tem a menor dúvida. E outra coisa, é uma visão estática. O crime é dinâmico. O crime é dinâmico. E a sociedade, o Estado... Hein? O efeito são 54 policiais mortos esse ano. 54. Pois é. Fora os feridos. Nós estamos em abril, professor. Muito grave, feridos. Não há paralelo. Não há paralelo no mundo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Policiais processavam o Estado, responsabilizavam civilmente pelas perdas dos seus filhos, maridos, etc. Sem dúvida. Né? Não tem paralelo no mundo civilizado. Realmente não tem. Outro dia, os Estados Unidos atacou com 59 mísseis Tomahawk. Muito obrigado por me lembrar. A base aérea do Estado Islâmico, lá dos rebeldes lá na Síria, e foram 6 mortos. 6 mortos. Com 59 mísseis disparados Tomahawk, que custam mais de $1 milhão cada um. Explodiu todo o aeroporto e matou 6 pessoas. Aqui, os bandidos matam 6 brincando, sem problema nenhum. Isso a toda hora. E depois em terra você nem sabe. A gente recebe esses vídeos, nem sabe quem morreu. São jovens, meninas de 13, 14 anos, são executadas e filmadas, sendo assassinadas. Com pedaço de pau, com barra de ferro, com tiro, né? Meninos, rapazes. Quer dizer, então, é uma tragédia que está acontecendo com a juventude brasileira. Eu queria passar, então, a palavra para o Marcos Caco, para a gente começar a encerrar o programa, né?
dando essas considerações finais sobre essa questão. Nesse gancho do que foi falado, a gente pega uma outra questão, né, que não é de tão difícil solução. É óbvio que tem que ter vontade política. Nós temos uma fronteira muito vasta, né? Nós temos uma fronteira seca muito grande. Nós temos 8.000 quilômetros de litoral. O Brasil não produz fuzil, né? Tirando aquela porcaria da Taurus, o Brasil não produz fuzil. Que, aliás, nenhum bandido usa Taurus. É proibido em todo estado americano, porque não funciona. Inclusive está disparando sozinho. Disparando sozinho. O espírito. Nós recebemos, né, fuzis hoje em dia. Vem uma grande parte da Venezuela desmontado, você tem uma fábrica de AK, você tem uma grande parte que está vindo da Colômbia, da guerrilha, né, que a guerrilha não tem mais interesse naquele armamento. Você tem uma grande parte que entra pela fronteira seca e pela fronteira também, do Paraguai também. Molhada do Paraguai. Então, quer dizer, nós temos pontos chaves que nós sabemos onde está o problema. Exatamente. Quer dizer, o pior cego, no melhor do ditado popular, é aquele que não quer ver. Eles entregam armas em casa. Tem uma enxurrada de fuzil, de metralhadora, de FAL para FAL e armas que vêm do Paraguai, é muito simples. Perfeito. O que o Paraguai agrega, né, em termos de direito internacional para o Brasil? Nada. Inclusive está se abrindo firma no Paraguai para se pagar 3% lá e se sonegar imposto na República Brasileira. Pelo Mercosul. Então, é uma questão de política externa. Tem que se tomar uma decisão. Perfeito. A Venezuela hoje em dia é um nada no mundo. Ela é dominada por um ditador e acabou de ser dominada por outro que faleceu. Exatamente. Então a gente tem que começar a tomar conta pontual dessas questões. É verdade. Então a gente começa... no primeiro momento, tomar conta de algumas fronteiras importantes. Claro. Você começa a recrudescer a lei penal. Você recrudesce a execução penal. Você começa a trazer esse dinheiro da corrupção para dentro do Estado de cidadania, dando ao cidadão uma maior dignidade. Você começa, em termos municipais, controlando o desordenamento do solo. A níveis estaduais, você não tem sequer um cadastro nacional. O sujeito comete 3, 4 homicídios em Pernambuco, vem ser julgado no Rio de Janeiro como primário. Por que não há um cadastro nacional? Porque não interessam as suas excelências, os secretários estaduais de segurança pública. Cada um quer fazer um cadastro próprio, não interessa um compartilhamento. Perfeito. Quer dizer, você precisa ter um cadastro único de criminosos, você precisa saber com quem você está lidando. Claro. Porque o juiz e o promotor não são adivinhos. Então, se você começar a adotar algumas dessas medidas, você começa a melhorar a ambiência da segurança pública. E acredito que num prazo de médio a longo prazo, de 5 a 10 anos, você começa a ter uma retomada de território. Vamos colocar essa sua sugestão também na nossa moção, vamos preparar um documento, porque a nossa pretensão também aqui, embora modesta, é de ajudar na efetividade na segurança pública. Então, todas essas ideias nós temos que formalizar, fazer um texto, fazer um documento. Pode ser apresentado, inclusive, no dia 27 de abril, na Justiça Federal, no auditório. Nós vamos fazer o nosso evento lá, o Desafio de uma Sociedade em Guerra, dentro da Justiça Federal. Então, rapidamente, só para encerrar, Lourenço, por favor, um minutinho rápido. Não, nem vou falar, professor, passo para a nossa convidada. Então, a sua convidada aqui, quando você falou que são belas pessoas, eu acho que você se referia, sobretudo... Os dois estão me deixando numa situação delicada em casa. Minha esposa é uma pessoa assim, muito... Né? Não, mas é uma coisa... Ela bate, tem bota de castigo, não, senhor. Então, vamos passar aqui a palavra para encerrar. 30 segundos aí, Tayane, por favor. Perfeito. Basicamente isso, é colocar que a questão da segurança ela não pode ser decidida e direcionada num momento de desespero, de histeria social, né? E se a gente não começar a pensar e pôr em prática, mais do que pensar, né, um plano a médio prazo, efetivamente, pelo menos para a segurança pública, não há saída, não tem como pensar em intervenções e tudo mais sem um pano de fundo. Perfeito. Bom, nós estamos encerrando o nosso desafio de uma sociedade em guerra, agradecendo a presença brilhante aqui do nosso promotor estadual Marcos Caque. Eu que agradeço. E a delegada civil Tayane Moraes. Obrigada. Sucesso lá no seu trabalho. Ao delegado Lourenço Pompilho da Hora. E semana que vem estaremos aqui com mais uma edição
do Desafios de uma Sociedade em Guerra. Muito obrigado e muito boa tarde. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.